Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no Páginas em Diálogo. Hoje o nosso convidado é especial, nosso amigo João Matias está aqui comigo para falar sobre literatura, sobre processo criativo. Ele que está lançando seu novo romance, que saiu o ano passado, no finalzinho, Os Interiores, um romance de tirar o fôlego. Vai falar um pouquinho sobre esse romance e como foi a criação desse romance. João Matias, obrigado pela presença, meu Obrigado. amigo, querido. E aí, me conte sobre você. Nesse primeiro bloco, eu queria saber de você como você se tornou escritor, se a pessoa se torna ou você já nasceu escritor. E falar um pouco sobre a sua criação literária, né, seus contos. Você é um contista que está se aventurando no romance. Esse aqui é o primeiro romance do João. Me conta como foi essa trajetória. Eu sei que você tem muitas influências, muito a parceria com o Clube do Conto da Sim, Paraíba, sim. né? Então, conte aí a sua vida literária para a Bom, gente. eu acho que ninguém nasce escritor, a gente se torna a partir das nossas leituras, da nossa experiência de mundo. Claro, os nossos professores têm um grande, vamos dizer assim, mérito nisso, né, em nos ensinar a escrever, a ler, e a troca com amigos queridos, amigas escritoras também, fez parte dessa trajetória. Eu pertenci não apenas ao Clube do Conto da Paraíba, como também ao Núcleo Literário Caixa Baixa, que foi um núcleo literário que existiu aqui na Paraíba nos idos de 2010, Sim, que sim. congregou escritores como Roberto Menezes, Wander Chirucaia, Letícia Palmeira, a Ciele Carmen, dentre muitos outros e outras, certo? Então, é nesse contato, nesses diálogos, nessas trocas literárias, que a gente vai ganhando confiança em relação àquilo que a gente quer escrever, quer fazer. E, claro, no usufruto da leitura dos amigos, você vai recebendo indicações, você vai recebendo dicas, você vai recebendo, né, pequenos conselhos, coisas que podem vir a melhorar o seu texto. E é assim que um escritor, aos poucos, se constrói. Ele se constrói fruto de muita leitura, muito estudo, muita conversa, muito diálogo, e também fruto desses coletivos literários que, julgo eu, foram muito importantes para a minha vida literária, certo? Eu comecei minha vida literária escrevendo contos, né? Por muito tempo eu fui um contista orgulhoso de ser apenas um contista, né? Apenas um contexto. Seguindo os passos de outro contista que eu admiro, que é o Dalton Trevisan, falecido no ano Falecido passado. recentemente. O Dalton Trevisan tem 45 livros publicados, e desses 45 livros, apenas um romance. Então, rigorosamente, ele é um contista, e se considerava um contista, vamos dizer assim, puro sangue. Eu também me via como contista puro sangue, alguém que valoriza o gênero acima de tudo e que busca imprimir esse gênero com excelência tal que muitos romancistas procuram no romance. Só que aí eu migrei para o romance porque, de repente, uma história que iniciou-se como um conto, pelo menos a premissa de um conto, acabou se tornando uma história maior, a de uma viúva de general que assassina seu marido com o objetivo de tomar suas terras, e que, para isso, ela conta com a ajuda de um ajudante de ordens, o cara, né, o O Bernardo, no Bernardo. caso dos interiores, e nisso ela faz uma viagem pelo interior da Paraíba à procura de suas próprias terras, enfrentando voçorocas, enfrentando Vamos, campos de vamos concentração, falar sobre a catirantes, Vossoroca. enfim, por aí. Aí então essa história cresceu. Sim. Logo eu me descobri como alguém que não era mais apenas um contista, mas também podia se arriscar no romance. Então foi por aí que eu caminhei. Ah, que maravilha. Então, o romance nasceu de um conto. Nasceu de uma premissa de um conto. E, para quem gosta dos contos do João, esse foi o seu último livro? O O último livro As de Madrinhas contos, da né? Rua do As Sol. Madeiras do Sol, é o último livro de contos, fantástico também, um livro maravilhoso. Os contos de João são muito instigantes e muito profundos. Acho que quem gosta de contos. O As Madrinhas da Rua do Sol, se você me permite falar, Claro, ele se passa todo ele em João Pessoa, sim, é certo? verdade, é verdade. Cada conto remete a uma localidade específica da cidade de João Pessoa, uma rua específica, né? Então, eu busco explorar através de diversos gêneros, como ficção científica, o Verdade. terror, o realismo urbano, um pouco do que seria essa história da João Pessoa imaginária Uhum. aos meus olhos, né? Então, enfim, um livro sobre João Sobre Pessoa. João Pessoa. Aí já pegando o mote do conto em João Pessoa, em discussões com nossos amigos, até com o Tiago Germano, Ricardo Oliveira, a gente teve umas discussões sobre os nossos autores não quererem falar sobre João Pessoa, sobre a nossa terra. Que isso vem mudando com o tempo.
Acho que dos anos 2000 para cá, isso mudou muito. A gente tem escrito sobre a Paraíba, sobre João Pessoa. Eu acho Os contos e romances têm se passado em João Pessoa. A gente tem usado a nossa cidade como pano de fundo. claro. O que é que você tem visto disso? O que é que você acha dessa mudança, dessa retomada da nossa cidade até como personagem mesmo? Eu destacaria, por exemplo, a obra do Roberto Menezes. Toda ela se passa em João Pessoa. Quando não em João Pessoa, em Tibiri, que é um bairro de Santa Rita. Onde ele cresceu, né? Onde ele cresceu. Portanto, não apenas Roberto Menezes, mas o próprio Tiago Germano tem nas suas crônicas João Pessoa como personagem. A Wanda Chirucaia também tem um livro de contos em que João Pessoa aparece bastante. Então eu vejo isso como algo positivo, porque uma vez que o Nordeste também tem se insurgido na literatura nacional como um campo fértil de escritores, a exemplo de escritores que têm feito sucesso nacionalmente, é o caso do Itamar Vieira Júnior, que é baiano, da Jadília Arraes, que é cearense. Nós temos aqui Marília Arnaud, que é uma grande escritora, publicou recentemente Esboço de Sonho e Pedra, né, que também traz João Pessoa como seu personagem. Então acho que é interessante a gente saber de onde a gente está falando, porque falando sobre um lugar que a gente conhece, a gente acaba falando melhor. Melhor do que aqueles, inclusive, que nunca vieram aqui e que aqueles que buscam conhecer. Ou aqueles que buscam conhecer a João Pessoa pelos olhos dos seus próprios narradores, dos seus próprios escritores. Por mais que seja uma narrativa imaginária ao ponto de ser insólita, João Pessoa está ali presente. Ela é um personagem, ela emana sentimentos. Ou seja, ela pode ser descrita por outros olhos e por outras perspectivas. Então vejo isso como algo muito positivo e também um reflexo de como a literatura nordestina ela tem galgado, né, patamares ainda maiores do que no passado. Tem crescido e tem mostrado que não deve a nenhuma literatura. Claro. A nossa literatura é fantástica. Seu romance primeiro e último, ou você já vislumbra um novo romance? Já tenho um novo romance no prelo, que eu tenho revisado. E destaque-se que todo ele eu escrevi aqui na nossa biblioteca Juarez Jagão Batista. Na biblioteca Juarez Jagão. Um abraço para Tatiana Cavalcante, que é nossa amiga e parceira da biblioteca, que abriga esse romancista agora. Pois é, tem essa responsabilidade. Então, eu escrevi tanto As Madeiras da Rua do Sol, como os interiores na biblioteca. Maravilha. Esse livro novo ele também foi escrito na biblioteca Juarez Jagão Batista e está sendo revisado, certo? Com vistas a 2027, 2028. Eu também não tenho pressa, né? Eu acho que isso é importante para o trabalho do escritor, né? Não ter pressa, né? Lutar contra esse assodamento da publicação é importante. Então, Os Interiores foi escrito aqui, na biblioteca da FUNESC, como eu falei, nascendo da premissa de um conto. É o abandono do conto, o contista continua, ou ele vai dar um tempo? O contista vai dar um tempo. E vai virar romancista por enquanto. O contista vai dar um tempo, vai virar romancista por um tempo. Não que eu não tenha ideias, né, de livros e contos aí já antevistos para o futuro, mas ultimamente eu acredito que eu tenho me instigado mais pela narrativa mais longa. Olha aí. Perdemos um contista, mas ganhamos um romancista. Não, peraí, não perdeu não. Perdeu ainda não? Que maravilha. O João e Os Interiores. Agora a gente vai conversar com o João sobre o seu processo criativo, como ele elabora os seus personagens e como ele faz o seu romance acontecer. Me conte, você tem nas personagens muito fortes, a Tieta, que é a personagem principal, é uma personagem fortíssima. Como é que ela nasceu? Como é que foi essa construção dessa personagem? E como é que você faz o romance, faz a estrutura principal do romance? Qual é o seu método? Você escreve todo dia, você escreve só um período e depois vai só revisando? Conte os seus segredos. Meu método não é nem um segredo. Meu método é obsessivo. Todo romance, pelo menos os meus romances, não todos, né? Porque cada um tem sua maneira de escrever, começam com uma pesquisa. Então, eu tenho um esboço da história, como eu falei antes. Começou com a premissa de um conto, de uma esposa de um general que assassina seu marido. Então, qual o motivo? Recuperar suas terras que estão esquecidas no interior do estado. O que a leva a recuperar essas terras? Qual o contexto social, político, regional que atravessa esse período
do romance, que ele se localiza aí no princípio do século XX, certo? Tem elementos históricos aí que se localizam ali no princípio do século XX, como é o caso da missão brasileira no Haiti. Sim, Então, eu sim. pesquisei sobre o que foi a missão brasileira no Haiti e pesquisei sobre a própria história do Brasil, né, e seus golpes de Estado, porque o romance também atravessa um golpe de Estado no Brasil, certo? Dado nessa época, né, aos modos do que foi no Haiti. Então temos a Tieta, que surge como inspiração inicial no romance do Jorge Amado, que eu gosto bastante, né? Tanto a minha Tieta como a do Jorge Amado, elas são duas retornadas, porque elas Sim. saem de sua terra, expulsas praticamente, né? E voltam, como se diz, né? Por cima da carne seca. Por cima da carne seca. Exatamente, mandando em tudo, né? Empoderado. Então a minha Tieta também é essa mulher que volta. Que faz o retorno para suas origens. Empoderado, né? Por cima da carne seca. Apesar de atravessar, né, o interior da Paraíba totalmente devassado, seja por um golpe militar, seja por campos de concentração, retirantes e também por vossorocas, que são esses buracões que surgem na terra, provocados pela erosão das chuvas, e que não tem controle. Não existe um controle. E não tem uma explicação muito clara sobre a vossoroca, né? No livro não há uma explicação clara. No livro você não fica deixa em aberto, né, o que provoca as vossorocas, mas cientificamente falando, o que provoca é uma erosão das chuvas que se deposita no interior do solo e com isso promove uma implosão da terra por sobre ela mesma. Isso é endêmico no romance, né? Então as vossorocas estão tomando tudo, cidades, casas, estão tomando os interiores. É bem apocalíptico. Né? É bem apocalíptico. Daí já demanda não apenas uma pesquisa do que é esse fenômeno geográfico, como também uma pesquisa de romances que dialogam com essa perspectiva, né, mais geográfica. Né? Então, recorro, não sem outro propósito, por exemplo, a um romance de Mário Vargas Llosa, que é tanto A Festa do Bode como Tempos Ásperos, certo? São romances históricos que se passam nesse contexto ditatorial da América Latina, certo? Recorro a um livro ensaístico chamado Primavera Silenciosa, que foi indicado por um amigo meu, geógrafo. Sim, você falou desse livro. Um livro dos anos 70, que promove uma reflexão sobre as mudanças climáticas no mundo, antes mesmo delas serem pauta global. Ele é dos anos 70, né? Dos anos 70, esse livro fez um enorme sucesso. Então, recorrer a essa literatura mais histórica, recorrer a uma literatura mais árida e áspera do que é representativa da nossa literatura nordestina. É o caso da Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura, né, que é um livro que eu adoro, que eu amo de coração. É o caso de Vidas Secas, o Graciliano. É o caso da Bagaceira, de Zé de Almeida, né? Enfim, é o caso de muitas influências que agora não me vêm à memória, mas que serviram de referências, ainda que inconscientes, para o tipo de ambiente que eu estava construindo. Então, um ambiente que passa por questões políticas, um ambiente que passa por questões regionais, que passa por questões climáticas, né? Que também narra a história de uma mulher, né? Porque eu acredito que Os Interiores é a história de Tieta e do seu desejo de recuperar suas terras. Aquilo que aparece como pano de fundo apenas tenta moldar esse caráter da Tieta de acordo com o que está acontecendo. Então, a personalidade dela se constrói para dentro, mas também para fora. Pois os interiores aí talvez não sejam apenas, né, o interior da Paraíba. O interior da Tieta. A subjetividade, né, do personagem. Então, promove uma história de vingança. Né? É uma história de vingança em seu cerne. É uma história de viagem, porque o livro todo se passa numa estrada. Na estrada, é perfeito. É uma história de desejo também, né? Ela quer realizar o seu desejo. Então foi esse o processo. Processo profundo, né? Eu fui revendo o processo ao longo da concepção. Houve releituras desses romances que você citou, Raquel de Queiroz, Vargas Llosa, você releu algumas coisas, o próprio Jorge Amado, né, do qual você... Reli todos eles nesse processo. Antes de escrever, de sentar para escrever, eu reli todos eles. Então, eu busquei essas referências antes de sentar, e quando eu sento para escrever, eu sou um notório obsessivo. Eu fiquei aqui na biblioteca Juarez da Gama Batista por 30 dias, mais ou menos, vindo das 8 da manhã, 8, 9 da manhã, até as 6 da noite. Só parava para almoçar, e às vezes esquecia de almoçar.
Estava embalado, Estava né? embalado, esquecia de almoçar. Então, fazia isso de domingo a domingo. Domingo fecha aqui de 1 da tarde. Já tentei negociar com o Tatiana, mas não tem jeito. Não, pô, aí você... Então, mas fecha aqui de 1 da tarde, então saia mais cedo. Mas o processo foi esse. Um processo de não me desviar da história, né? Tentar encontrar a voz. Primeiro, eu acho que encontrar a voz narrativa é muito importante. Então, eu tentei encontrar a voz da Tieta. Depois que eu encontrei, Fluiu. Fluiu. Fluiu mais fácil. Né? Pronto. Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Você fala, o livro tem uma ditadura de fundo, né? Sim. Tieta assassina o seu marido, que é um general, com um golpe militar, tal. Há algum paralelo com nossa história? Você usou da nossa história recente e recente, mais recente ainda, para construir esse pano de fundo dessa ditadura, dessa coisa que estava em andamento? Não tem como não fazer um paralelo com o que está acontecendo. Uma vez que os interiores narram um golpe de Estado que deu certo, o que houve no Brasil atualmente foi um golpe de Estado que não deu certo. Não deu certo. Portanto, eu promovo uma espécie de experiência de imaginação do que seria um golpe de Estado aos moldes de hoje, com uma crise climática profunda, que é a crise das Mossorocas, e com uma crise social mais profunda ainda, que é a crise dos retirantes. Por exemplo, os retirantes eles foram inspirados nesse livro num episódio bastante drástico da nossa história, que foi a construção, sobretudo no Ceará, mas no interior do Nordeste como um todo, de campos de concentração para impedir que os retirantes da seca chegassem às capitais. Sim. Então, no Ceará, por exemplo, foram construídos vários campos de concentração pelos interiores para impedir que houvesse uma chegada desses retirantes das secas na capital e que promovessem ali uma espécie de saques em bloco, né? Já houve, inclusive, na história, em 1877, Fortaleza foi invadida por retirantes que saquearam supermercados e então isso provocou uma comoção tão grande que, enfim, infelizmente, né, o governo criou esses campos de concentração para impedir que esses retirantes chegassem. Assim, não deixa de ser um episódio drástico. Dramático da nossa história, em que a solução para isso seja um campo de concentração. Antes mesmo de haver campo de concentração na Alemanha. Entendeu? Ou seja, você vê aí a lógica do higienismo social por trás da compreensão, né, do Brasil sobre a pobreza, né? Você vê reflexo do autoritarismo brasileiro, do coronelismo, enfim. Aí, enfim, todos esses fatores aí estão imersos, né, no que seria um golpe de Estado aos moldes do século XXI. Como a crise climática, como a crise social. Quais seriam os argumentos para que esse golpe de Estado se consumasse? É uma experiência de imaginação, como o Vargas Llosa teve, como Garcia Marques teve, né, como outros tiveram, né, Ignácio Loyola Brandão, aqui no Brasil. Teve, não verás país nenhum. Né? Não verás país nenhum. Então, uma experiência de imaginar as possibilidades, né, dentro do universo da ficção. Daí foi, né? E às vezes não é nem tão ficção assim, né? Algumas coisas nem são ficção, né? Porque você vê nos Estados Unidos a construção de campos de concentração para os imigrantes, e você percebe que aquilo que é distópico talvez não seja tão distópico assim. É verdade. A literatura tem esse benefício. Tem esse benefício. Aqui está o processo de João, os interiores, muito bacana. Uma maravilha. Valeu, João, mais uma vez. E agora, para encerrar nosso bate-papo com o João Matias, bate-papo incrível sobre esse livro, também incrível, recomendo demais. Quem não leu ainda, leia, compre, que vale muito a pena. João, agora eu queria, para a gente encerrar nosso papo, saber das suas influências literárias. Quem foi o autor que lhe mexeu a cabeça? Assim, esse autor ou autora. E o que é que você anda lendo hoje? Qual a sua leitura de cabeceira nesses dias quentes de João Pessoa? Nestes dias quentes de João Pessoa, eu estou lendo Sutrui, do Cormac McCarthy. E ao mesmo tempo, que eu leio 2 livros ao mesmo tempo, às vezes mais que 2, O Aranha Movediça, do Moacir Fio. É um livro muito bom, que se passa em uma fortaleza que perdeu um punk dos anos 80 chamado Jota do Lixo, em que a narrativa se dá através de um podcast investigativo à procura desse punk que se perdeu. Aranha Movediça. Aranha Movediça. É um livro fantástico do Moacir Fio, escritor cearense, né, que está aí se projetando no cenário nacional. Fica a dica aí para a galera, hein? Mais recentemente também li o livro Fantasmas, do Daniel Munduruku. Eu conheci lá no Ceará, quando eu estou morando lá no Ceará, eu conheci lá,
E a gente trocou uma ideia, li esse romance dele, um romance policial, fantástico. Eu tenho uma grande influência no romance policial. Li muito Raymond Chandler, Raymond Carver, Agatha Christie, sobretudo nessa passagem da infância para a adolescência. Gosto da ficção histórica, né? Citei o Vargas Llosa, né? Citaria também Raquel de Queiroz, né? Como parte desse panteão, né? Gosto do romance insólito. Eu citaria, por exemplo, a minha amiga Isabel Titieri, que publicou São Amaranto. Insólito um romance, mesmo. Bem insólito. Romance imperdível sobre a existência ou inexistência de um país latino-americano chamado São Amaranto, que, como tantos outros, passa por ditaduras militares. Verdade. Que se passa durante a ditadura militar brasileira, dicas de passagem. Portanto, é um romance político também, eu considero um romance político, além de um romance psicológico sensacional. Um sólido psicológico sensacional. Por isso, eu recomendo São Amaranto, da minha amiga Isabel Quintieri, que fez a apresentação dos interiores aqui muito gratamente, na estreia dos interiores aqui na biblioteca. E, enfim, conheçam a produção da Isabel. Maravilha. Então é isso, tivemos aqui com João Matias falando sobre os processos dos interiores, saiu pela Patuá em 2025 e prometeu que em 2027 terá um novo romance, deu um tempo nos contos e agora vai se tornar um romancista oficialmente. Por enquanto. Por enquanto. Obrigado, João, pela presença. Valeu. Obrigado a todos. Valeu. Boa leitura.